Nós estamos numa série sobre o Evangelho para a vida prática e eu pretendo ser o mais prático possível hoje, que algumas palavras desse livro é difícil de convergir para a prática. Por exemplo, no dia que o Daniel pregou sobre a ira, é tenso, né? O que fazer prática com a ira de Deus? Né? Ficar quietinho ali. Mas no domingo passado eu falei sobre a obra de Cristo nos tirando da maldição para a bênção, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre reconciliação. E reconciliação em duas esferas: a reconciliação de Deus com os homens e entre os homens. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Isaías 59, profeta Isaías 59. Reconciliação é mudar uma condição entre pessoas debaixo de hostilidade e rebeldia. Reconciliação é mudar uma condição, um status entre pessoas, duas ou mais, que estão debaixo de hostilidade e rebeldia. A gente, como seres humanos, conhecemos isso muito bem, né? Que vez ou outra há uma treta entre marido e mulher, entre mãe e filho e vice-versa, entre amigos, entre funcionário e chefe. E a questão é, Cristo fez uma obra nos reconciliando e nós queremos entender o porquê disso. No domingo passado eu falei um pouco sobre a condição do pecado e o que ela causou em nós. Nós nos tornamos inimigos de Deus e Cristo faz uma obra nos reconciliando. Só que a reconciliação, ela precisa gerar frutos práticos na nossa vida. E é o que eu quero falar um pouquinho sobre hoje. Isso hoje. Isaías 59, verso 2, a minha versão é Almeida 21. Ok? Então vamos lá. Diz assim: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Olha o quão sério é esse texto. A nossa maldade, a maldade do homem, aqui nesse contexto, Deus estava falando com Israel, sobre a insistência no pecado, sobre ter a fixação de viver de uma maneira oposta ao que Deus determina. E isso é muito comum no nosso contexto. Nós sabemos o que temos que fazer e às vezes não fazemos. E nós falamos um pouquinho hoje sobre isso no nosso painel na EBD, sobre cosmovisão cristã, sobre conhecer a vontade de Deus, a sua lei, mas não corresponder. Só que aqui o agravante é o nosso mal, o pecado que está em nós, a herança que nós temos, nos separa de Deus. E Isaías aqui vai dizer que faz com que Deus esconda o seu rosto, faz com que ele não ouça a nossa voz. Esse é o efeito do pecado. E é isso que a maldição gera em nós. Nós estamos separados de Deus. E por isso, reconhecer uma condição é necessária para que essa reconciliação que a Bíblia vai propor como ministério surta efeito na vida do homem. E aí, Romanos 10, você não precisa abrir comigo, por causa do nosso horário um pouco avançado, e eu vou lendo. Romanos 5, versículo 10, vai dizer assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela tua vida. Então, nós vemos que uma obra é feita por Cristo. Todo homem e mulher, quando entrega a sua vida a Cristo,
esse status de inimizade ele cai, porque o pecado é removido da nossa vida. Nós falamos sobre isso semana passada. Você concorda com isso? Amém. Que bênção, né? Já que você não concorda que Jesus pode tirar o pecado da sua vida, então Jesus pode colocar pecado na sua vida. Pelo amor de Deus, né, gente? Ó, eu sei que toda vez que está calorzinho, né, fica aquele soninho, né? Então, sai soninho. Vamos lá, gente. Vamos focar que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Então, existe uma condição que nós fomos tirados, sim ou não? Sim. Ok, nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Cristo nos reconciliou com Ele. Aleluia por isso. Só que ele fala que também, através da reconciliação, Ele está nos salvando pela sua vida. Maravilha. Só que o que a gente faz no dia a dia, quando a gente percebe que o mal permanece no nosso interior? O que a gente faz quando a gente percebe que as vontades que eu tinha, elas não sumiram completamente, elas não desapareceram como um piscar, né, como se fosse um mágico fazendo algo e remover totalmente, porque parece que é antagônico falar que Jesus vem e remove todo o mal da nossa vida. Ele nos livra de todo o pecado. E a gente fica, caramba, e o desejo que eu sinto todo dia? E aquele desejo miserável que me faz pecar? E aquela vontade que eu não consigo lutar, me empurrando para a vida que eu não quero ter, que eu não quero fazer. E aí a gente lembra de Paulo, que diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal, esse eu vou lá, deliberadamente faço. E não contra a vontade, eu não quero fazer. É porque junto com essa reconciliação, com o que Cristo fez por nós, há uma submissão que nós precisamos prestar ao Espírito Santo. Porque se Cristo nos comprou com seu sangue, não pertencemos mais a nós. E Ele fez isso debaixo de algo que choca muitos homens, choca os pecadores, choca os puristas, choca os ateus. Aonde abundava, aonde havia pecado abundante, superabunda a graça de Deus. Aonde havia pecado em excesso, aonde havia desejo, aonde havia uma condição que humanamente a gente não pode lutar, e aonde houver essa graça de Deus, essa vida de Jesus, que Paulo diz em Romanos, que nós acabamos de ler agora, ela é capaz de nos levar a viver uma vida que nós não temos condição de viver por nós mesmos. E aí entra uma questão que é um dilema para a nossa geração, que nós estávamos debatendo aqui, os irmãos pontuando, porque nós cremos no Evangelho, sim ou não? Sim. Nós cremos na obra de Cristo, mas muitas das vezes nós não colocamos em prática aquilo que nós cremos. E aí nós vivemos de uma maneira que não tem conformidade com o que cremos. Então a obra da reconciliação não é uma mágica que Cristo faz. Ele nos remove de uma condição. Sabe quando alguém é muito pobre, experimenta a miséria e precisa lutar muito para abandonar a mentalidade de miserável, porque a mentalidade faz com que, mesmo que com recursos que essa pessoa tenha, ela continua agindo como miserável? Nós precisamos deixar que essa obra que Cristo começou seja completa em nós. Senão esse status, ele não muda. E aí toda hora nós nos colocamos nessa condição
de viver em pecado, de pecar e se sentir mal e de ficar horrorizado e, às vezes, assumir para si, de novo, esse lugar que Cristo já nos livrou de uma vez por todas. E aqui, nessa manhã, eu quero te lembrar, meu irmão, que a obra de Cristo é irrevogável. O que Ele fez nos livrando do pecado, o que Ele fez nos reconciliando com Deus, é uma vez só. E nós não precisamos toda hora voltar para esse lugar. O Salmo 5, versículo 5, vai dizer que os arrogantes não permanecerão na presença de Deus. Ele detesta todos que praticam a maldade. Uau, isso é pesado. Mas por que Deus detesta os que praticam a maldade? Porque o caráter de Deus é justo, santo. E é incompatível com a sua essência, o mal, o pecado. Por isso que, para que a gente viva uma vida reconciliada com Cristo e experimentar das bênçãos da reconciliação e os frutos, nós vamos precisar nos submeter a uma nova mentalidade que nos é proposta quando nos entregamos a Cristo. E é por isso que é uma luta dentro de nós, nos levando a travar uma guerra. Eu não quero fazer, mas faço. Existe uma mentalidade no Espírito que está nos empurrando. Vamos lá, se submeta à vontade de Deus agora, porque você é nova criatura. E o Espírito está em você, e sobre você, você pode viver tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Mas a carne, que não há bem algum, como Paulo fala, ela vai opor contra o Espírito e vai guerrear, como a Bíblia diz. Então, nós queremos servir a Deus, nós amamos a Deus, isso é verídico, é verdade, mas a desgraçada da carne está todo dia lá pisando no nosso dedinho mindinho. Vamos lá. Abre esse site XXX aí, varão. E às vezes a gente, tem ninguém me vendo. E esquece que o Espírito mora em você, cara. E aí perceba como o pecado cega a gente de uma maneira terrível. O Espírito está em nós e a gente peca achando que Deus não está vendo. Uau! Isso é uma burrice. Porque, e me desculpa o termo, irmãos, mas Satanás nos cega através da prática do pecado. Por isso que a submissão à vontade de Deus e à obra do Espírito, ela é incondicional para a gente. Romanos 8, 7 e 8 vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não pode agradar a Deus. Logo, quem agrada a Deus? Os que vivem no Espírito. Então, se a mentalidade da carne é inimiga de Deus, a mentalidade do Espírito é o quê? Amiga de Deus. Se você foi reconciliado, regenerado, alcançado pelo Senhor, se submeta à nova mentalidade que o Espírito te dá. Senão você nunca terá condições de vencer o pecado. Porque nós não podemos fazer por nós mesmos, irmãos. E assim como nós necessitamos admitir o nosso pecado, se arrepender dele, para ir a Cristo, nós precisamos admitir: eu não posso lutar contra o pecado. Porque não há bem nenhum em mim. Porque a minha carne vai lutar contra o Espírito. E eu vou ceder. Por que eu vou ceder? Porque bom é Deus, nós não somos. E o salmo que a gente leu diz que Deus odeia aquele que pratica maldade. Então, todas as vezes que deliberadamente nós estamos caminhando para a carne, fazendo vontade da carne, e aqui eu quero entrar nas questões práticas, nós estamos alimentando a carne e não o Espírito. Então, como nós temos que viver? Porque se
a mentalidade da carne é oposição a Deus, eu preciso fazer a vontade do Espírito e alimentar o Espírito. Como a gente alimenta o Espírito, irmãos? Lendo a Bíblia, orando ao Senhor, enchendo a nossa mente dos pensamentos de Deus, de Cristo. Mas o que a gente faz? Eu vou encher a minha carne de satisfação. E aqui, eu não quero ser legalista, ser antiquado, mas nós precisamos tomar cuidado, irmão, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Porque se o nosso coração se enche das coisas que é oposição a Deus, inimiga de Deus, você acha que a sua mente vai lutar como contra a carne? Você está dando munição, alimentando a carne. E aí, às vezes, a gente passa o tempo inteiro ouvindo músicas que falam de traição, mas nós não queremos traição no nosso casamento. Nós vemos pornografia, mas a gente condena a pornografia. E é uma guerra contra a moralidade. A Bíblia é contra isso, mas nas suas práticas não. Então, tudo que a gente consome e nos leva a ter hábitos, eles podem ser saudáveis, mas eles podem ser nocivos. Assim como uma alimentação no nosso dia a dia. Enche os cornos de açúcar todo dia para você ver como vai dar ruim. Os cornos, né? Os cornos. É porque é antigo, minha mãe falava assim: sentar a mão nos seus cornos. Aí ó, o temor vinha na hora. Na verdade, só de olhar assim... Então, entenda. Pega aquilo que você ama muito no espírito. Vamos lá. Quem tem satisfação de estar na presença de Deus no meio dos louvores? É maravilhoso, irmãos. Às vezes nós não desejamos que... Cara, eu queria que esse momento não acabasse. Mas nós estamos caminhando para isso. Há uma eternidade nos esperando. E aí pega a coisa que você também ama muito, mas na carne. Aí eu não vou citar exemplo para não abrir a caixa errada. Mas pega lá, todo mundo tem um pecado de estimação. Pega esse pecado e traz na sua mente agora. E pensa o quanto você pode alimentar e o quanto isso vai fazer que você deseje a Deus na mesma medida. Não vai, irmão. Então, na prática, a gente sabe o que tem que fazer. Só que, sem o Evangelho na nossa mente e no coração, nos convencendo dessa vida e desse mal, você não pode lutar. Por quê? Que ainda tem muitas pessoas que são escravas de pecado, que são recorrentes em situações, porque elas não amam Jesus, elas amam Jesus, elas creem na palavra, mas não se submetem completamente, totalmente às Escrituras Sagradas. A sua mente não está sendo cheia do Evangelho. A sua mente não está sendo cheia das palavras de Deus, de oração, aonde o Espírito é alimentado e faz com que nós sejamos fortalecidos. E aí, inevitavelmente, o que vai acontecer? Cair e levantar. Quase, né? A música que diz beber, cair e levantar. Desculpa, tá? Mas tem a ver, né? Fecha esse parênteses, esquece que eu falei. Não... A oposição de Deus ao mal é pelo seu caráter justo. A maldade é incompatível com a sua essência. Por isso, para nos relacionarmos com Deus, é preciso de reconciliação. Mas Ele já fez isso por nós. Entende? Cara, se somos reconciliados, por que não vivemos dessa maneira? Romanos 5,6 vai trazer para a gente o seguinte: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio
na hora certa e morreu por nós pecadores. Olha isso, na hora certa. Não foi antes, depois, foi no momento exato da desgraça da nossa vida, quando nós mais precisávamos, que Ele veio e estendeu a mão. Então, nessa reconciliação de Deus conosco, o primeiro passo sempre é de Deus. Ele não precisa e não depende da nossa boa vontade, da nossa consciência para fazer isso. Ele vem e estende a mão. Ele reconhece a nossa condição, a nossa situação, e como nós acabamos de ler, ele vem para mim, eu vou te ligar de novo. E aí 2 Coríntios 5,19 vai dizer: pois se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha isso, irmãos. Deus não levou em conta o seu pecado. O seu pecado não é um problema para Deus, é só para você. O seu pecado é uma questão sua, porque Deus não levou em conta. A sua transgressão, o que te faz ser inimigo de Deus, Deus removeu da frente dele. Deus olhou para o nosso pecado, para a nossa condição e tirou de uma vez por todas. O problema é que a nossa mentalidade, às vezes, não concebe esse ato misericordioso que Deus fez. E aí a gente vive de maneira inadequada. Irmãos, nós precisamos de um tipo de vida, de segunda a segunda, que seja coerente com essa palavra. Porque se Cristo não olhou para a pior ofensa que eu fiz a Ele, o mínimo que eu tenho que fazer é devotar minha vida a Deus. É voltar minha vida para Deus. E aqui, Ele nos entrega não só essa bênção, mas um ministério de reconciliar os homens. Nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, nós somos reconciliados para reconciliar homens a Deus. Nós somos curados para curar pessoas. Deus restaura a nossa vida para que, através da nossa vida, a gente restaure pessoas. Só que o grande problema é, você insiste a pensar que precisa estar numa condição perfeita para fazer isso. E a notícia é, você não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir. Você vai se esforçar muito, você vai querer pagar o preço, né? Como os bons irmãos pentecostais falam, e você precisa, sim, ter responsabilidade com a obra de Cristo, de viver uma vida que agrada a Deus, não ser inimigo de Deus, mas não existe nada que a gente possa fazer para que Deus queira mais e ir além do que Ele já fez por nós. Ele nos reconciliou com Cristo, amém? Ele já fez essa obra. Logo, viva para Deus. Viva para Deus, irmãos. E por que muitas das vezes a gente não consegue isso? Porque o nosso coração está buscando incansavelmente viver outras coisas. Incansavelmente viver outros prazeres. Incansavelmente ter um tipo de vida que Deus falou já para a gente: não insiste, que a sua vida é essa aqui. E meu conselho para você nessa manhã é, se você compreende que Cristo te reconciliou com Deus, refazendo a amizade, viva para o Senhor. Esqueça, abandone a vida que você está planejando para você mesmo. E aqui, irmãos, eu não estou falando para você largar trabalho, não estou falando para você largar a faculdade. Pelo amor de Deus, se forme, faça mestrado, faça doutorado, faça PhD, mas faça tudo isso para a glória de Deus. E se tiver uma vírgula no planejamento da sua vida, que você olhe
e reconheça que isso aqui é inadequado para o Senhor, volte atrás. Se tiver algo que você planejou que bate de frente com a vontade de Deus, volte atrás. Assuma prejuízo. Chore, mas não se oponha àquilo que Deus já fez por você. E sabe que a maior guerra desses dias é essa. São pessoas que conhecem a vontade de Deus, que entendem o que Deus já fez por ela, que essas pessoas têm clareza do que Deus quer fazer na vida delas, seja ministerialmente, seja as suas vidas comuns, seculares, que é uma coisa só. Eu não gosto de separar isso, mas elas continuam insistindo em viver aquilo que o seu coração leva. Então, assim, perca para o Senhor, irmãos. Existem questões muito práticas que nós podemos olhar, colocar na balança e remover da nossa vida. Faça uma lista de coisas. Eu lembro que, então, uns 3 anos atrás, que o Maico Barroco, o missionário do Íris, ele, na virada do ano, sempre tem aquela coisa de renovar os votos, fazer a lista do que eu não fiz, uma balela, né? Tem 10 listas aí que ninguém nunca fez nada. Eu me incluo nisso, irmão. Então, esse ano agora, vou para a academia todo dia. Ai, Senhor. Quanto que eu já perturbei o Yuri. E ele continua tendo misericórdia comigo, irmão. Agora eu vou fazer e não faço, irmão. É isso aí. Abraço. Meu problema é meu problema. Você suporta. E eu lembro que ele falou o seguinte, irmãos. Quer começar o ano bem? Faça uma lista de tudo o que você faz que não agrada a Deus. E remova uma por uma delas. E você não vai precisar de uma lista do que você vai fazer para Deus. Porque a gente só precisa remover as coisas que são oposição a Deus. Nós somos reconciliados com Cristo, irmãos. Nós cremos nisso? Então nós precisamos viver de maneira coerente com a mentalidade que nós recebemos. A nossa reconciliação com Deus foi Ele que deu o primeiro passo, mas Ele também nos reconciliou com os homens. E aí eu queria entrar nesse segundo ponto. Abre a sua Bíblia agora comigo aí em Mateus 5. A reconciliação de Deus com os homens tem como efeito a restauração do ser humano para o desígnio de Deus, para aquilo que ele foi criado. O que pode ter sentido com realinhar as coisas que foram quebradas. Se Deus fez as pazes conosco, é justo que façamos as pazes com os outros. E aí eu queria abrir essa porta aqui, tá, irmão? O princípio da reconciliação é sempre buscarmos trazer unidade e que tomemos medidas ativas para consertar relacionamentos quebrados. Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23, vai dizer assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A atenção que Deus dá para a reconciliação e a comunhão uns com os outros, ela é tão grande que Ele coloca uma obrigação que nós temos, que é de ofertar ao Senhor, que é de adorar com as nossas ofertas em segundo lugar. Você vem para a casa de Deus, você quer ofertar ao Senhor, mas você tem um relacionamento rompido, a Bíblia vem e diz: espera aí, você não está limpinho.
Vamos lá, guarda esse dinheirinho, essa moedinha da viuvinha, e vá lá e reata com o seu irmão. Só que, como nós praticamos isso? Nós vimos domingo e... Toma aqui meu galo, Senhor. Estou tranquilão. Toma aqui meu 10. Recebe esse pix aí. E a gente ignora que o fato da obra de Cristo ter nos ligado direto ao Pai, de novo ao Pai, nos reconciliado, ele também provoca uma obrigação em nós. Cristo nos reconciliou ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo crê. Você precisa se reconciliar com o seu irmão. Peraí, pô. Irmãos, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aqui eu queria te aconselhar, se você não leva isso a sério, você precisa rever o que Cristo fez por você, porque se você e eu não éramos merecedores e Ele nos reconciliou com Deus, mesmo olhando para as nossas transgressões e pecados, e não levou em conta, por que eu tenho o direito de romper a aliança com meu irmão e permanecer? E se temos o Espírito de Deus, a nossa atitude é, irmãos, com vontade, sem vontade, eu preciso fazer isso. Porque Cristo fez uma obra que me reconectou a Ele e ao meu irmão. E aí, Mateus 18, verso 15, vai dizer o seguinte: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o irmão. Então, olha os passos. Se o irmão pecar contra você, se alguém tiver alguma coisa contra você, você vai a um irmão em particular. Particular, irmão. Particular. Você e ele, sem plateia, sem ninguém. E vai lá, conversa com o irmão, chama atenção para o erro. Se você estiver errado, você reconhece o erro e se submete à graça de Deus. Só que a motivação principal do texto não é a sua ida lá, é recuperar o irmão. O propósito do Mateus 18 não é a gente passar limpo as desavenças. E isso virou um recurso na igreja equivocado. Eu desentendi com o Davi, Mateus 18. Vou fazer Mateus 18. E aí eu vou lá, falo tudo o que eu quero com o coração pesado para o irmão, chateio o irmão, peso contra o coração dele. Agora eu estou aliviado. Não, irmãos. Não, irmãos. Se o intuito da palavra é ganhar o irmão, precisa de humildade. Precisa da remoção da arrogância do coração. Precisa que você, quando fizer isso, eu estou olhando para Cristo, reconheço o que Ele fez por mim e vou fazer o mesmo. Porque se eu não valia nada com os meus pecados, Cristo não olhou para as minhas transgressões, eu vou no meu irmão e quero graça de Deus. Por quê? Eu quero reconciliação. Eu quero ganhar o meu irmão. Então, Cristo fez uma obra por nós, sim ou não? Amém? Amém. Nós precisamos viver em paz uns com os outros, irmãos. Porque temos o mesmo Pai. A obra e o sangue que nos limpou, justificou e santificou é do mesmo Cristo. E se somos irmãos em Cristo, nós precisamos praticar isso. E aí o verso 16 vai dizer: mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. E esse segundo passo, ele não deixa de perder aquela motivação primeira, para ganhar o irmão. Então eu não estou indo com testemunho ao irmão para provar que ele está errado apenas. Não é isso. Todo o trabalho, todo o esforço
Tudo que a gente vai fazer nessa situação eu preciso que o meu irmão volte à comunhão. Eu preciso que esse irmão que pecou, que errou, que está cego, seja qual motivo for, ele volte para casa. E muitas das vezes a gente quer trabalhar o quê? Não, se eu estou certo, meu irmão, vai ter que me engolir. Isso é orgulho, irmãos. Lembra direitinho aqui comigo, eu e você. A gente não valia nada, irmão. Tem a moeda de um centavo que nem circula mais. É nesse pique aí para baixo. Igual o dinheiro da Venezuela, irmão. Não vale. Pega 10 reais, 5 milhões de pesos, não sei o que lá. Essa era a minha e sua condição. E assim, irmãos, mas por que a gente não olha para isso? A deficiência não está nas questões que acontecem. A deficiência está na nossa visão de corpo. Porque se eu estou legislando em causa própria, eu não vejo o meu irmão como irmão. Eu não vejo ele como importante. E aqui eu queria que a gente fosse para 1 Coríntios 12. E eu vou encerrar aqui em 1 Coríntios 12. Paulo aqui no capítulo 12 está falando sobre os dons, né? E aí ele fala sobre dom do Espírito, dom de governo e algumas coisas. Só que no verso 12 ele faz uma analogia que nos cabe essa manhã, que para identificar o corpo e os seus membros. Eu queria que você lesse comigo a partir do 12. Ok? 1 Coríntios 12, verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então, Paulo está falando sobre uma obra só, sobre um Deus só, sobre um Espírito só e a unidade que isso causou. 14. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Então, muito do nosso problema é nós nos vemos como corpo, nós nos vemos como membro e muitas das vezes nos vemos como um membro muito precioso e muito estimado. Só que a gente olha para o irmão, não, esse membro aqui é a cutícula. Não é nem a unha, né? É a cutícula. E já que é a cutícula, chama manicure para tirar a cutícula. Por quê? A gente não considera que o mesmo espírito que está na gente está no irmão. E aí, muitas das vezes, a gente promove facção dentro da igreja. E muitas das vezes a gente promove divisão dentro da igreja. Por quê? Porque eu sou de Deus, o irmão não. Ah, mas eu não digo isso. Às vezes a gente não diz com as nossas palavras, mas a gente diz com a nossa atitude. Quando a gente ignora, quando a gente despreza o irmão, quando a gente pode fazer algo pelo irmão e não faz, escolhe não fazer. Quando a gente percebe que alguém está fraco e não estende mão.
E a gente comenta da fraqueza do irmão. Quando a gente percebe que alguém está caindo e não ora para ele ser levantado e não estende a mão, mas faz o seguinte: caramba, mas ele é assim mesmo. Isso aí tropeça toda hora, a vida inteira é assim. E a gente não faz o quê? Não, você é corpo, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não vai cair, não. Estou contigo, velho. E aí, o jargãozinho, né, dos irmãos, ninguém solta a mão de ninguém, tem que valer aqui, no corpo. E aí, cara, os movimentos seculares pegam isso, abraçam e vivem. E a gente diz que é corpo de Cristo e não faz. No 20 continua: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Está entendendo? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas o que acontece na igreja, irmãos? Os menores continuam sendo menores, os que ficam escondidos a gente trabalha para eles sumirem do mapa, e nós não honramos irmãos que a Bíblia fala que tem que honrar. E Paulo está falando aqui: aqueles que aos seus olhos, aos nossos olhos, parecem ser menos decorosos, aqueles que parecem que não têm honra, a esse devemos maior honra. Então existe uma correção na nossa maneira de ver o irmão que precisa acontecer já. Porque o problema da reconciliação, ele não se dá pelo nosso sentimento, se dá pela nossa visão equivocada pelo irmão. Se Cristo diz que o meu irmão é filho de Deus e ele é parte importante no corpo, eu o considero dessa maneira. Eu vejo dessa maneira. E aí o nosso trabalho a gente precisa seguir o que as Escrituras dizem, irmão. Se em nosso meio há muitos irmãos que se consideram dessa maneira, cara, eu não sou ninguém, eu não consigo nem servir, eu não me vejo numa condição de servir. Possivelmente, a sua condição é essa, você se vê como menor, como pequeno, e não tem o que fazer. E aí o movimento que o corpo precisa fazer não, irmão, você é importante. Nós olhamos para você. Nós queremos que você seja visto no nosso meio. Porque senão a gente vai continuar, irmãos, sendo gratos com Jesus, olhando para a reconciliação que Ele fez conosco e o Senhor, amando isso. Nossa, eu posso me relacionar de novo com Deus, eu sou apaixonado por Jesus. Aí vem o apóstolo João e diz que se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, está mentindo. Então a proposta do Evangelho para a vida real hoje mude a sua maneira de ver o seu irmão. Mude a ótica com que você olha para quem está do seu lado. Mude a maneira de ver as pessoas que você não conhece e às vezes você supõe. A gente não pode viver dessa maneira, irmãos. Para concluir, mais 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, da maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado,
com ele todos regozijam. Entende para onde Paulo está propondo que a gente chegue? O nível de relacionamento, conhecimento e comunhão que ele quer que a igreja tenha. Se um sofre, todos sofrem. Se um está mal, ninguém pode dormir em paz. Se tem alguém enfermo, todos estão enfermos. Mas quando um está bem, quando um é honrado, todos se alegram com aquilo. Irmãos, eu sei que a gente veio de um momento muito precioso com o Espírito, né? Rolou um chaba firme aqui. Mas da mesma maneira que nós amamos o mover de Deus e o mover do Espírito, nós precisamos hoje, nessa manhã, repensar como nós estamos olhando para o próximo, olhando para o nosso irmão, considerando a vida dele, considerando os seus problemas. Não olhar para os problemas do irmão e considerar menor do que o seu. Não olhar para a fraqueza do seu irmão e você debochar dela. Não olhar para a dificuldade que você consegue vencer, mas o outro não, e você tenha isso como desdém da vida do seu irmão. Nós precisamos de santidade nos nossos olhos para olhar para o nosso irmão. Nós precisamos de uma restauração para olhar para o nosso irmão. E não só o ver como imagem e semelhança, mas ver que o mesmo Pai que te tirou da vida que eu vivia totalmente errada, fez a mesma coisa por ele. E se há alguém que é fraco no nosso meio, o corpo tem que estender a mão, precisa se mover. Amém, meus irmãos?